E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou apresentar o trabalho de micropropagação e cultura de tecidos, como docente a professora Luciana Borges, disciplina de propagação de plantas, no curso de bacharelado em agronomia, turma do 5º período, com os meus colegas Gustavo Ribeiro, eu, Matheus Felipe, Nilson Dias e Rodrigo Rodrigues. Então, bora lá. Eu vou começar a falar sobre a introdução do assunto. O que é micropropagação? A micropropagação, também denominada multiplicação in vitro, consiste no cultivo de porções de tecidos extraídos de uma planta e cultivados in vitro sob condições assépticas, órgãos inteiros ou porções, e assim como tecidos, calos ou até mesmo células vegetais sem a parede celular, podem ser utilizados para o início dos cultivos. Então, a micropropagação ou propagação vegetativa in vitro permite a reprodução rápida de plantas com características superiores. Possibilita também a formação de plantas geneticamente idênticas a partir do cultivo in vitro de células, ou seja, a partir dos órgãos ou pequenos fragmentos extraídos de uma planta matriz em meios de cultura adequados e sob condições ambientais controladas. A vantagem dessa da micropropagação. A principal vantagem da micropropagação é o potencial que ela apresenta de aumentar a velocidade e o rendimento da propagação clonal. Também de produzir plantas sadias sob aspecto fitossanitário. O histórico da micropropagação. Os estudos relacionados à micropropagação tiveram seu início com a formulação da teoria celular por Schleiden e Schwann, em 1838. Segundo a teoria, todos os seres vivos são constituídos por células, uma espécie de fábrica química onde se realizam todos os processos necessários à vida do organismo, sendo cada célula derivada de outra célula. Também foi fundamentado nos postulados da teoria celular. Heberland propôs em 1902 a teoria da totipotência celular. Essa teoria atribui a toda célula viva e nucleada o potencial genético para desenvolver uma planta inteira. É uma base teórica da clonagem. E em 1974, Toshio Muragishi desenvolveu o conceito de estágios de desenvolvimento na micropropagação. Esses estágios detalham os procedimentos necessários desde o estabelecimento in vitro dos explantes até o restabelecimento das plantas em condições de campo. Falarei agora sobre a cultura de tecidos. A cultura de tecidos é um processo através do qual pequenos fragmentos de tecido vivo são isolados de um organismo e cultivados assepticamente por períodos indefinidos, em um meio nutritivo semidefinido ou definido. A cultura de tecidos é caracterizada como ferramenta biotecnológica. Em sua evolução se deve principalmente pelo caráter multidisciplinar que lhe é submetido. E nos últimos anos, a cultura de tecidos vegetais vem se destacando mundialmente em várias frentes no conhecimento científico e tecnológico. Agora, histórico sobre a cultura de tecidos. Nesse processo evolutivo da micropropagação de plantas, é importante reconhecer que a cultura de tecidos vegetais teve várias etapas de redescobertas científicas que dimensionam a grandeza de seus feitos e achados científicos, pelo reconhecimento de muitos cientistas estudiosos que dedicaram, principalmente ao longo do século passado, em buscar entendimentos dos mecanismos regulatórios da cultura de tecidos. Bom, os primeiros postulados foram iniciados no final do século XIX, mas a cultura de tecidos teve suas descobertas mais evidentes no início do século XX. Em 1902, o pesquisador Gottlieb
Heberland foi um dos primeiros a utilizar a teoria da totipotencialidade, que já foi citada um pouco atrás. Essa teoria foi utilizada na manipulação in vitro de vegetais, sendo considerado o pai da cultura de tecidos. Bom, no Brasil, os trabalhos pioneiros como cultura de tecidos foram desenvolvidos no Instituto Biológico na década de 1950. A primeira equipe de cultura de tecidos foi formada em 1971, em Piracicaba, São Paulo. Entre 1975 e 1980, foram criados laboratórios da Universidade de Campinas e da Embrapa. Olá a todos, meu nome é Nilson Neto e eu vou tratar agora do assunto aqui, dando continuidade à apresentação, sobre os explants. Bom, para a gente poder dar seguimento nessa explicação, a gente vai entender primeiramente o que são esses explants. Os explants, eles são estruturas pequenas, retiradas das plantas, a fim de serem isoladas, ou serem cultivadas em níveis bastante assépticos e que caracterizam a cultura de tecidos. Então, vai ser retirado uma parte ali das plantas, vai ser isolada e cultivada, que vai dar origem a uma nova planta, com base na planta matriz de qual foi retirada aquela parte. Geralmente, essas partes são retiradas de meristemas, partes apicais, dentre outras partes aí que vão originar outras plantas. Não é qualquer lugar que você for lá e fazer um corte na planta e inserir em um meio de cultura, ou às vezes no solo, não vai, como se diz, não vai produzir outra planta matriz. Exigem algumas técnicas e tudo mais. E vale destacar também que as plantas jovens que fornecem esses explants, os explants retirados dessas plantas, eles tendem a ser mais responsivas ao crescimento, ao desenvolvimento vegetal, de uma maneira geral, quando comparado a algumas plantas mais adultas que se retiram esses explants. Bom, e quando se fala do cultivo desses explants, temos que lembrar que elas podem ser cultivadas em diferentes meios de cultura, e que, por sua vez, algumas espécies se adaptam melhor em meios, por exemplo, de culturas líquidos, que são, por exemplo, como é o caso das bromélias, dos ápices caulinares de batata e de batata doce. Esses são apenas alguns exemplos, tem muitas outras espécies. E há também as espécies que se destacam quando inseridas em um meio de cultura sólido. A gente pode destacar aí como exemplo ápices caulinares de alho, embriões de tomate e diferenciação de brotações em cotilédones de alface e de tomate. Esses aí são algumas das espécies que vão se adaptar melhor nesses meios líquidos. E a gente tem também um outro meio aí, que é o meio de cultura líquido com papel filtro. Ele é como se fosse o meio líquido, só porque ele vai ter como suporte o papel filtro. A gente pode destacar aí que ele é um terceiro grupo, vamos se dizer, em anexo a esses demais. Podem ser cultivados nesses meios de cultura alvares de tomate, morango e o fumo. Bom, agora a gente vai tratar sobre as fontes desses explants, de onde são retirados. Os processos de retiradas, eles podem acontecer nos meristemas, chamado de cultura de meristemas, que estabelece a partir do domo meristemático apical, né? Sem os primórdios foliares, ou seja, não vai ter os primórdios foliares. Temos também outra cultura conhecida como a cultura de ápices caulinares. Ela é feita através do cultivo in vitro também, a partir de brotações apicais maiores que as utilizadas na cultura de meristemas. Eles também vai ter a diferenciação entre os dois aí, é que nessa cultura de ápices caulinares, eles vão conter alguns primórdios foliares ali. E essas brotações podem produzir múltiplas brotações. Outra técnica aí fonte de explants, a gente tem os segmentos nodais, que a cultura de segmentos nodais são constituídos de gemas laterais isoladas e segmentos de caule com uma ou com múltiplas gemas. E cada gema desenvolve para formar uma única brotação, certo? Temos também a cultura de embriões, que é indicada a partir de embriões zigóticos.
que é iniciada a partir de embriões zigóticos, extraídos de sementes. Os embriões germinam e originam os brotos. E temos algumas técnicas que são utilizadas para que ocorra essa cultura de tecidos, para que se desenvolva, vamos dizer assim, que se desenvolva essa ciência que é tão utilizada hoje para a disseminação das espécies vegetais aí. Uma das técnicas utilizadas é a técnica de micropropagação, que nosso grupo também aborda, né? Que ela é uma técnica de principal atenção e mais importante, que irá fazer a seleção de um genótipo que irá se propagar fielmente à planta-mãe por meio de técnicas in vitro. Ou seja, a maioria das técnicas aqui vocês vão perceber que são técnicas in vitro. Bom, temos também a microenxertia, que tem o papel, e outros grupos aí vão abordar melhor sobre a enxertia, não sei sobre a micro em específico, mas é a técnica que consiste em microenxertar em condições assépticas um ápice caulinar retirado de uma planta matriz sobre um porta-enxerto que foi anteriormente já cultivado e estabelecido in vitro, certo? Então, o microenxerto ele é estabelecido in vitro. Você pega um pedaço da planta mãe ali e enxerta, microenxerta nesse que a gente chama aí de porta-enxerto que foi cultivado in vitro. Bom, existem aí outras técnicas que não digo menos importante, todas são importantes, mas a principal atenção se dá para essas duas técnicas anteriores aí, que é a micropropagação e a microenxertia. As demais técnicas variam, como a cultura de raízes, a conservação in vitro de recursos genéticos de plantas, a polinização e fertilização in vitro, cultura de embriões, cultura de ovários, protoplasto e induções de mutações in vitro. E agora eu vou passar a palavra para o colega que vai prosseguir com a apresentação. Muito obrigado.